Olá, tudo bom? Vamos para mais uma experiência online, um culto diferenciado para a sua família e para você. Venha conosco, não é, Camila? Com certeza, é isso mesmo, Gabi. Todo o nosso culto é preparado para que você tenha uma experiência divina com Deus aí na sua casa. E por que não compartilhar essa experiência com outras pessoas, né, Gabi? Verdade. Então, aproveita esse momento, pega o link do culto, compartilha nos seus status, compartilha no seu Instagram, no seu Facebook. Vamos alcançar outras vidas através da palavra de Deus, amém? Amém, Camila. Então vamos orar? Vamos orar, em nome de Jesus. Então você daí da sua casa, fecha os seus olhos. Vamos tirar um tempo pequeno de reflexão. Amém? Senhor, nós queremos te bendizer neste dia, pela grandeza da tua bondade e da tua misericórdia. Senhor, que esta palavra possa sempre alcançar os corações, Senhor Jesus, de outras pessoas, de outros irmãos, de outros amigos, porque a tua palavra é viva e eficaz. Estamos, Senhor, para te servir. Esse é o nosso chamado, te servir, Jesus. Muito obrigado pela tua grandeza e pelo teu poder. Amém. Amém. Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração pra morar. Um amor que não se acaba e cabe dentro de mim. Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração pra morar. Um amor que não se acaba e cabe dentro de mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. E eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração pra morar. Um amor que não se acaba e cabe dentro de mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. E eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Por tua cruz, a vida e a esperança, promessa de cura, de restauração. Por tua graça, somos teu reino, filhos herdeiros, livres em ti. O teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Na
nas batalhas, vencedor, tu nos dás a vitória e cantamos grande, não há outro igual a ti, grande, não há outro igual a ti, grande, não há outro igual a ti, grande, não há outro igual a ti. Muralhas caem, cadeias se rompem, vivemos para sempre justos em ti. Nos levantamos, vem ao teu reino, livres brilhamos, teu sangue, tua cruz, o teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor, tu nos dás a vitória e cantamos grande, não há outro igual a ti, 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 grande, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Jesus. Tu és o nosso Rei. Nós declaramos, Pai. Em toda a terra és Rei, vitorioso Rei, teu reino não tem fim, não há outro igual a ti. Em toda a terra, em toda a terra és Rei, vitorioso Rei, teu reino não tem fim, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Graça e paz. Essa noite vamos compartilhar a palavra em Deuteronômio 16:17. Cada um dará segundo o que estiver em proporção das bênçãos que o Senhor, teu Deus, lhe tiver dado. Nesse capítulo, o Senhor fala das 3 festas, da Páscoa, das semanas e dos tabernáculos. Ele fala e dá orientações como que deveria ser. E uma das orientações é: não vá de mãos vazias. Muitas vezes nós vamos à igreja, que é um tempo, uma festa, né? Quando vamos na igreja, devemos celebrar o Senhor. É um período que vamos celebrar, estar ali entregando ao Senhor o nosso melhor.
E hoje nós temos vários canais de bênçãos, né? Através do dízimos e nas ofertas. Você pode fazer isso através de transferência, abençoando outros irmãos. Isso é uma forma, sim, de entregar o seu melhor ao Senhor. John Wesley, em um dos seus sermões, diz: todo homem dará como pode, segundo a bênção que o Senhor teu Deus lhe deu. O Senhor tem te dado bênçãos? Você tem dado o seu melhor ao Senhor? Faça isso essa noite. Você tem essa oportunidade de entregar o seu dízimo e a sua oferta. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado? Senhor, muito obrigado pelas bênçãos. Muito obrigado porque o Senhor tem sido bom e generoso conosco. Que possamos, Senhor, ser, Deus, abençoadores e saber que o Senhor tem nos dado para nós abençoarmos outros. Muito obrigado, Jesus. Essa é a nossa palavra. Amém? Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, queridos ouvintes aqui do canal. Estamos aqui mais uma vez reunidos para esse encontro semanal, mais um culto online, né? Mais um domingo de celebração. E a mensagem de hoje também está no livro de Gênesis, capítulo 12. Semana passada nós pregamos esse mesmo capítulo e livro e falamos sobre Abraão, sobre o chamado de Abraão, sobre a fé de Abraão, a obediência de Abraão, sobre o bom testemunho que ele deu quando foi chamado pelo Senhor. Porém, hoje nós vamos ver uma outra fase da vida de Abraão. E, para tanto, vamos ler aqui os versículos do 10 até o 13 do capítulo 12 do livro de Gênesis, que diz assim: naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abrão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. Bom, falamos que Abraão foi uma pessoa na semana passada que foi chamado por Deus, foi tirado da terra de Ur dos Caldeus, e ele começou a caminhar em obediência ao Senhor, ao seu chamado. Ele colocou em prática a fé que Deus depositara no coração dele. Mas já fazia um tempo que Abrão vivia como peregrino ali na terra de Canaã, e na terra que Deus já havia prometido que seria dos seus descendentes. A bem da verdade, a gente pode dizer que Abrão estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse, ou seja, ele estava no centro da vontade de Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa, meu querido: mesmo estando no centro da vontade de Deus, a gente não está isento dos momentos de dificuldades, a gente não está isento das crises criadas muitas vezes pelas circunstâncias. E é nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, que as fraquezas de Abraão, elas vão ser expostas pela Bíblia. Eu acho interessante o fato de que a Bíblia, ela não oculta os erros dos personagens, dos homens que foram chamados por Deus. Pelo contrário, a Bíblia, ela expõe. Que bom que a gente pode ver que esses homens chamados por Deus, homens de fé como Abraão, eles erraram, falharam como eu e como você. Nós também falhamos como eles. Então a mensagem de hoje, apesar da obediência e fé de Abraão em Deus, a mensagem de hoje ela vai nos mostrar um Abraão que é como eu e como você, um Abraão que falha, um Abraão que tem medo, um Abraão que vacila na sua fé. Agora, olhando para o exemplo que a gente vai aqui encontrar no capítulo 12, a partir do versículo 10 ao 20, a gente pode olhar para o que ele viveu
e não seguir os seus passos, não cometer as falhas, os deslizes que ele cometeu, que Abrão cometeu. A primeira coisa que a gente observa aí, no início do versículo 10, quando diz o seguinte: naquele tempo uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abrão foi obrigado a descer ao Egito. A primeira coisa que a gente aprende é que a crise, querido, ela vai acontecer, e a crise ela atinge todo mundo. Não importa o nível de relacionamento que uma pessoa tem com Deus, não importa o grau de intimidade que ela tem com Deus, ela também vai ser atingida pela crise. A crise vai chegar para ela também. A gente observando o texto, no versículo 7, quando Deus aparece a Abraão, e Abraão ali, ele recebe uma visita de Deus na sua casa, na sua tenda. Abraão vai aproveitar a oportunidade depois para construir mais um altar dedicado ao Senhor. Então assim, apesar dele ser um homem, um construtor de altares dedicados ao Senhor, ele vai passar por essa crise. Apesar de ser um homem que recebia em casa, na sua tenda, aliás, a visita de Deus, ele vai passar por um momento de dificuldade, ele vai passar por uma prova, ele vai passar por um teste, como eu tenho passado, como você tem passado. Porém, Abrão, naquele momento da crise, no momento da fome, o mesmo texto aí no versículo 10 diz que ele desceu ao Egito. Ele sai da sua posição, ele sai do local onde Deus havia direcionado ele, e agora, numa atitude que a gente percebe que não há uma consulta, não há uma busca por Deus para direcionar o caminho, a decisão dele, ele toma a decisão sem consultar a Deus, e ele sai de Canaã e ele desce ao Egito. A crise, ela afeta a confiança que a gente tem em Deus, ela afeta a nossa fé e a nossa visão de mundo, a nossa compreensão da vida, ela é afetada pela crise. O texto diz que por causa da fome, ou seja, por causa da crise, Abrão se viu obrigado a descer para o Egito. O ensinamento que a gente tira desse texto aí, querido, é o seguinte: é que a gente deve ter cuidado dos momentos de crise e não sair da posição que o Senhor nos coloca. Quando nós formos tentados a descer para o Egito, ou buscar solução para o problema que nós estamos vivendo por nossa própria conta, lembrar desse texto, lembrar do exemplo de Abrão, e não tomar essa decisão, porque tudo indica que ele não buscou a direção do Senhor. Esse foi o primeiro deslize de Abrão. Abrão ele troca a fé pelo medo. Ele abandona a sua confiança em o Senhor, e ele agora é afetado pelo medo que ele sente da dificuldade. A gente observa lá no versículo, a partir do versículo 11, diz o seguinte: aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida, e por sua causa me tratarão bem. Quando a nossa fé em Deus vacila, a gente passa a ter medo dos homens, a gente passa a ter medo das circunstâncias. Lá no Salmos de número 118, versículo 6, diz o seguinte: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O salmista aqui, ele está depositando a sua confiança toda no Senhor, e ele diz assim: olha, Deus está comigo, então eu não temo o que o homem pode me fazer, eu não temo a ameaça humana, porque Deus está comigo. Não é o caso de Abrão nessa situação. Quando ele chega próximo do Egito, quando ele se aproxima da fronteira, ele vê o perigo, ele sente que está sendo ameaçado, ele teme pela sua vida, mas ele não coloca a sua fé em ação, até porque ele está tomando uma decisão aqui, ele tomou uma decisão que foi por conta própria, não houve uma busca no Senhor. Então parece que toda a sua trajetória de vida, de experiência com Deus chegou ao fim, e ele agora deixa o medo tomar conta do seu coração. E ele vai usar aqui a esposa como escudo, ele vai usar a esposa como proteção.
querido ouvinte, irmão em Cristo Jesus, ovelha aqui da nossa igreja, quando você tem certeza que Deus está contigo em toda e qualquer situação, você não tem medo do que os homens podem lhe fazer. Você não teme a circunstância, você não teme a crise, mas você permanece onde Deus colocou você e você não se deixa ser abalado, você não é abalado pela dificuldade, você não é abalado por pela ameaça que o homem representa a você. O problema quando você é tomado pelo medo, quando você abandona a fé, o problema de você sair em busca de uma solução que não foi direcionada pelo Senhor, é que você começa a usar agora de subterfúgios, você começa a usar métodos que o Senhor não se agrada, você começa a usar agora recursos que não são aprovados por Deus para você se livrar das situações de perigo, como foi o caso aqui de Abrão. A solução encontrada por ele para aquela situação, no versículo 13, é o seguinte: ele fala assim, diga, portanto, que é minha irmã, eles pouparão minha vida por sua causa, eles me tratarão bem. Na verdade, ele está usando aqui a mentira como escudo protetor. Esse é mais um deslize que a gente consegue ver na vida de Abrão, um homem que foi chamado, um homem que foi tirado do meio da idolatria, um homem que atendeu, ouviu e em obediência ao chamado, ele abandona tudo, ele agora vai ter uma vida de caminhada por fé, mas aqui mostra o lado mais humano dele, o seu lado de falhas, de erros, o seu lado que muitas vezes sou eu que estou cometendo, é você que está sendo tentado a cometer o que ele cometeu. Então ele vai usar uma mentira. O medo, querido, ele é incompatível com a fé em Deus. Diante de uma possível ameaça de morte e não confiando totalmente em Deus, Abrão se vale da mentira para se proteger. Quando você não confia totalmente em Deus, você deixa de se preocupar com os outros e você passa a se preocupar com você mesmo. Foi o caso de Abrão. Ele aqui numa atitude totalmente egoísta, ele não está sendo o protetor de Sarai, que é sua esposa. E a Bíblia diz que nós devemos proteger a esposa. Se preciso for, dar até a vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja. Mas nós percebemos na atitude dele aqui, é que ele coloca ela como escudo humano. Ele usa a beleza dela como proteção para a sua fuga até o Egito. Então ele se tornou ali um egoísta, ele está deixando de se preocupar com as outras pessoas, mas ele está se preocupando somente com ele. Então, quais são as atitudes, quais são as decisões que você tem tomado que de repente são atitudes e decisões como essa de Abrão? Você está envolvido numa situação que você enxerga uma dificuldade e aí você vai mentir para tentar fugir dessa situação? Você vai tentar procurar solucionar o problema que você está enfrentando do seu próprio jeito, da sua própria maneira? Interessante é que no versículo 14, ele conversa com Sarai, ele planeja tudo e diz, olha, lá a gente pode enfrentar um perigo de morte, eu posso enfrentar a morte lá, um perigo de morte. Por causa de você, por causa da sua beleza. Mas chegando lá, se eles aproximarem de você, se eles abordarem você, diga que você é minha irmã, porque a sua beleza é atraente. Aí no versículo 14, olha só o que está escrito no versículo 14. Diz assim, de fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. De fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a beleza, a grande beleza de sua mulher. Ou seja, aquilo que ele imaginou que aconteceria, de fato aconteceu. Então Abraão, ele conhecia os costumes daquele lugar, daquela região, naquela época. Ele sabia dos perigos eminentes que ele estaria correndo se ele fosse para o Egito, se ele descesse ao Egito. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: por que insistir naquilo que vai dar errado?
Ele sabia que se ele fosse para lá, a mulher dele, a beleza da mulher seria notada pelas pessoas, pelos príncipes, pelo faraó, pelo rei do Egito. Por que então ele foi lá? Por que insistir naquilo que nós já sabemos antecipadamente que vai dar errado? E de fato hoje muitas pessoas têm agido como Abrão. Elas sabem que isso vai dar errado, mas elas não retrocedem na sua atitude, nas suas decisões. Eu posso citar aqui, por exemplo, como exemplo, vamos pensar, uma pessoa que tem dificuldade de manter as suas contas em dias, uma pessoa que tem dificuldade de administrar o recurso que tem. Para que vai ter um cartão de crédito com um limite que é muito maior do que a sua renda? Para que vai comprar sabendo que pode se endividar? Pessoas que muitas vezes estão se relacionando com outras pessoas com uma fé incompatível com a fé que essa pessoa tem, mas ela vai insistir num relacionamento que é uma quebra de princípio e que ela já sabe que isso não vai dar certo. Então por que insistir nisso? Abrão está insistindo numa coisa, Abrão está indo para o Egito. Interessante é que quando ele se aproxima, o texto diz que quando ele se aproximou da fronteira do Egito, ele para e ele tem uma conversa com sua esposa, ou seja, levou durante toda a caminhada, durante todo o trajeto até chegar. Eu penso que a consciência dele foi disparando um alarme. A consciência dele foi acusando de que aquela decisão era uma decisão que não era acertada, era uma decisão que não estava sendo aprovada por Senhor, mas ele procura um recurso, ele inventa uma história, ele ali induz a sua esposa à mentira, e quando chega lá, o que é que vai acontecer? De fato vai acontecer o que ele já sabia antecipadamente que aconteceria. Então isso, querido, é uma pessoa insistir em algo que ela já sabe que vai dar certo. Aí eu quero perguntar a você, no que você tem insistido? O que é que você já sabe que não vai dar certo, mas ainda assim você continua nessa prática, ainda assim você continua nessa decisão? Por que não para hoje? Porque a vida de Abraão aqui, ela vai se complicar, ele vai colher frutos dessa decisão, e pior, a decisão que ele teve de descer para o Egito não vai afetar somente a vida dele, mas vai afetar a vida de pessoas que não tinha nada a ver com aquela história dele. Aí quando chega lá, o faraó, ele dá presentes a Abrão. No versículo 16 diz assim: por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Aí parece que está tudo bem. Passado o susto inicial, passado o medo, né? Ali ele começa a receber presentes. Então é aquele momento que a gente está vivendo muitas vezes de prosperidade. A gente pensa que a coisa agora, que a decisão foi acertada. A gente chega até a pensar que Deus está aprovando aquilo ali, porque a bênção chegou. Se a bênção chegou, se eu estou sendo abençoado, se eu estou prosperando em uma situação, é porque Deus está aprovando. Será que Deus está aprovando? Eu digo que esses presentes foram presentes de grego. Primeiro porque os rebanhos que ele ganhou no Egito, aquilo vai servir de contenda entre ele e o sobrinho Ló, depois que ele sai do Egito. Aquilo vai ser o pivô da separação, aquela prosperidade toda, todos aqueles bens adquiridos, recebidos como presente no Egito, vão gerar um problema dentro da família, no relacionamento dele com seu sobrinho. Os servos e servas, entre aqueles servos e servas, ali certamente foi Agar, que vai ser uma serva que vai gerar um momento muito constrangedor dentro do casamento dele, e o pior, vai nascer um filho, vai gerar um problema que, a bem da verdade, a gente pode dizer que se arrastou até os tempos atuais. Então ali foi um presente grego. Embora pode ter parecido para ele que foi vantagem ter ido para o Egito, ter tomado aquela decisão vai causar constrangimento, vai causar problema, vai trazer prejuízo para Abraão. Amados, Abraão, que foi chamado para ser bênção,
para abençoar pessoas. Abrão agora, ao visitar o Egito, ao descer para o Egito, ele vai se tornar maldição na casa de Faraó, na vida de Faraó e da sua família. Está no texto, versículo 17 diz assim: mas por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre Faraó e sobre os membros da sua casa. Ou seja, a presença dele no Egito trouxe ou levou problemas para a vida de Faraó e para os membros da casa de Faraó, porque Faraó acabou mandando pegar Sarai, levou para o seu harém. Mas antes de consumar o ato, Deus ele intervém naquela situação. Deus envia pragas terríveis por causa de Sarai, para que ela não fosse molestada por Faraó, para que ela não fosse abusada, para que não houvesse ali um adultério, para que o casamento dele não fosse adulterado. Deus envia pragas. Então aquele que foi chamado para ser bênção acaba se tornando maldição, porque se afastou do propósito, porque se distanciou do local onde Deus queria que ele estivesse. Então assim, é tipo Jonas quando entrou naquele barco. Jonas não foi bênção na vida daquelas pessoas. Jonas, por causa da sua desobediência, por causa do seu desvio, por assim dizer, Jonas foi um causador de problemas. Jonas foi um causador de prejuízo. Jonas prejudicou a vida de pessoas. Mercadorias foram lançadas fora do barco para conter a fúria do mar. E o problema só resolveu quando Jonas foi atirado fora daquele barco. Eu estou citando Jonas, mas a pregação é sobre Abrão. Então Abrão aqui, quando ele desce para o Egito por causa da sua mentira, por causa da sua conduta, por causa de ter saído de onde Deus queria, Deus o colocou, ele vai ser um causador de problemas na casa de Faraó, na vida de Faraó e na vida dos membros de Faraó. E o que é que vai acontecer? Ele vai ser repreendido por Faraó, um homem ímpio, um homem que não professava fé em Deus, agora vai repreender Abrão. Versículo 18 diz assim, versículo 18: por isso o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher, tome e vá embora. Várias perguntas foram feitas por Faraó a Abrão, e Abrão permaneceu mudo, calado. Ele não teve respostas para dar. Ele recebeu a repreensão de um líder ímpio, de um homem ímpio, um homem que não professava a fé em Deus. Está repreendendo agora aquele que foi chamado por Deus. É triste quando uma pessoa ela se afasta da vontade de Deus, ela vai passar por situações como Abrão passou. Ela vai ser repreendida pelo ímpio. E pior, você sabe o que acontece, querido? O pecado emudece a pessoa. O pecado faz a pessoa ficar calada, ela não tem o que dizer. Abraão não responde nenhuma pergunta feita por Faraó. É repreendido e ele simplesmente baixa a cabeça, porque ele não tinha o que argumentar, não tinha o que dizer. O errado ali era ele. Ele estava no lugar errado, na hora errada, falando coisas erradas, mandando a sua esposa mentir, usando a sua esposa como escudo protetor. Então ele vai passar esse vexame, ele vai passar por esse constrangimento e ele vai ser expulso daquele lugar. Foi para ali pela sua própria vontade, mas vai ser convidado a se retirar sob uma escolta. Está lá no texto, versículo 12, aliás, a parte B do versículo 19, quando diz assim: tome a sua mulher, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. Versículo 20, o faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abrão com sua mulher e todos os bens para fora de sua terra. Ou seja, faraó nem estava mais confiando que se ele fosse sozinho, se de repente ele não ia voltar de forma oculta. Então, aqui nesse momento da sua vida, Abrão não inspira confiança nas pessoas. Faraó não está confiando
nele e disse: olha, eu não quero esse homem na minha terra, não quero esse homem nesse lugar, bote ele para fora, agora mande ele ser escoltado, para não correr o risco dele voltar, porque enquanto ele esteve aqui, ele me foi um causador de problema. E algumas pessoas estão assim, querido. Você já parou para analisar a sua situação? Quem tem sido você? Aonde você está? Você tem sido bênção? Você tem trazido boas coisas? Boa influência? A sua vida, ela está influenciando pessoas positivamente? Ou as pessoas estão até desejando que você se afaste, que você vá embora? Porque a sua vida ali, na verdade, a partir do momento que você chegou naquele lugar, as coisas mudaram e mudaram para pior. Eu fico tentando entender, eu fico tentando visualizar Abraão naquele momento da sua vida, tendo que sair escoltado, tendo que sair repreendido, humilhado, né? Ele saiu envergonhado por Deus e humilhado pelas pessoas, humilhado pelos homens. Mas o que é que gerou aquilo? Foi a decisão errada que ele tomou na vida. No momento da crise, no momento da dificuldade, no período de fome, ele deixa o lugar onde ele estava e ele desce para o Egito. O Egito aí significa o mundo. O Egito aí tipifica o mundo, é uma figura do mundo. E tem muita gente passando por aperto na vida, passando por situação de vexame, situação vexatória, porque saíram da posição onde Deus colocou e foi buscar recurso onde nunca deveria buscar. Aqui fica a mensagem de Abraão, mas esse mostra o lado de Abraão, o seu lado de falha, de erro. Mas Deus, na sua misericórdia, ele vai aceitar Abraão de volta. Abraão vai sair daí, não temos mais tempo, mas no capítulo 13 ele volta para os caminhos do Senhor. Ele volta a ser um construtor de altar. Ele se arrepende da decisão e ele volta para onde ele nunca deveria ter saído. Talvez você que está ouvindo abandonou o seu lugar, abandonou a posição que Deus lhe colocou, e eu creio que hoje é dia de voltar. Volte para onde Deus colocou você, volte ao ponto onde você caiu, e não seja maldição, não seja um problema na vida das pessoas, mas seja fonte de bênção, seja aquela pessoa que vai inspirar outras pessoas e que vai influenciar positivamente a vida de outras pessoas. Eu quero orar por você. Santo Deus, obrigado por mais uma oportunidade aqui, Deus, por estarmos aqui mais uma vez nesse canal, utilizando essa ferramenta para ministrar na vida de outras pessoas, para trazer luz aonde há escuridão de pensamento, de sentimento. Meu Deus, que hoje essa palavra seja um facho de luz, um raio de esperança no coração desse homem, dessa mulher, dessa família, dessa casa, meu Deus, que talvez por conta das circunstâncias, da dificuldade, acabou se afastando dos seus caminhos, do centro da tua vontade. Então que hoje venha trazer luz e que essas pessoas decidam voltar ao ponto onde caíram, voltar ao lugar onde o Senhor as colocou, meu Deus, na hora que foi chamada. Que elas abram o ouvido, que elas tenham ouvido para ouvir, que elas enxerguem, que tenham olhos para enxergar e uma mente capaz de discernir, em nome do Senhor Jesus. Que você diga amém, que você coloque aí embaixo aí no comentário um amém, e que você reflita na sua vida, na sua história, e que a mensagem de hoje seja fonte de inspiração para você. Graça e paz, e até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Um beijo no seu coração. Então, gostaram da palavra? Espero que esta palavra tenha alcançado o seu coração, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, e a palavra de Deus é tremenda, ela faz toda a diferença nas nossas vidas. Contamos com você e que você possa frutificar através dessa palavra. Amém? Amém, isso mesmo, Gabi. Esperamos mesmo que essa palavra tenha falado ao seu coração e que você possa ter uma semana onde essa palavra viva no seu coração cada vez mais. E aproveitando esse momento, aqui na tela vai estar aparecendo um QR Code. Se você tomou a decisão hoje de estar conosco, de ser parte da família de Cristo,
pegue o seu celular, abra a câmera do seu celular e aponte para esse QR Code. Você será direcionado para a nossa página na internet e lá vai ter um campo que você pode colocar os seus dados para que nós estejamos entrando em contato com você, tá? Aproveita você também que ainda não deu uma visitada no nosso site. Entra lá, galera, tem bastante informação, tem um espaço para que você possa fazer pedidos de oração também. Então vamos ser abençoados e abençoar vidas também. Amém? Então, eu desejo a você, nós desejamos a vocês, Com certeza. uma excelente semana e que Deus abençoe ricamente a sua vida. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ok? Contamos com vocês.